O Santos caiu, mas o Moro também, né? Você aí já dá um alívio. Vamos falar do Sérgio Moro, porque hoje é o dia em que ele deve depor. Está confirmado, né? Ele diz que vai, mas ele já não foi das outras vezes, né? Que no último depoimento ele não foi. Mas está marcado para hoje, quinta-feira, às 13 horas, a oitiva do senador do União Brasil, do Paraná, no Tribunal Regional Eleitoral. E esse processo pode levar à cassação do seu mandato, ou seja, ele perderia o cargo de senador, no qual ele foi eleito. Ele deve prestar esses esclarecimentos à Justiça Eleitoral presencialmente e mais diz que ele vai, mas fontes próximas afirmam que estão avaliando, sem ouvidas fontes próximas, ouvidas pela Luísa Marzullo, do Globo, ele estaria avaliando se vai ou não. Enfim, o que acontece é que ele está respondendo na justiça por crime de abuso de poder econômico e política por conta das eleições do ano passado. E o curioso é que se trata de uma ação movida pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e também pela Federação Brasil da Esperança, que é do PT, PCdoB e PV. Ou seja, são dois partidos entraram com a ação, e um deles, o do Bolsonaro, gente, o PL. E os partidos alegam que o Sérgio Moro tentou driblar a legislação eleitoral com dois movimentos. Ele desistindo de concorrer ao Palácio do Planalto, lembra que ele ia ser candidato à presidência pelo Podemos? E aí isso teria elevado o gasto, né, o limite que ele teria de gastar na campanha, e aí depois ele migrou para a União Brasil, e como ele desistiu de concorrer para a presidência. E aí isso teria facilitado a vitória nas urnas, porque ele estava já gastando, né, Rovai, fazendo campanha para presidente. E aí depois ele mudou de partido, até queria se eleger por São Paulo, aí não conseguiu, teve que ir para o Paraná, porque não tem nenhum vínculo eleitoral com São Paulo. E o limite para o gasto de pré-campanha e campanha era de 4,4 milhões no ano passado. Só que calcula-se que ele teria gasto quase 7 milhões, 6,7 milhões de reais para se eleger. Ou seja, esses 2 milhões e pouco a mais que ele gastou, muito provavelmente fizeram a diferença de votos que ele teve e conseguiu se eleger senador, não é, Adri? Exatamente, né? Então ele não teve as mesmas condições de igualdade que os outros concorrentes, né? Que é isso que a Justiça Eleitoral ela tem que investigar, né? Se alguém está tendo um abuso, e é isso que o Sérgio Moro está sendo acusado, de ter cometido esse abuso de poder econômico, e ainda Caixa 2, são vários crimes aí. E além do Moro, o seu suplente, que é o Luiz Felipe Cunha, também deve prestar esclarecimentos na Justiça Eleitoral. E interessante, Rovai, que o Sérgio Moro indicou 8 testemunhas para defendê-lo no processo. E até o momento, uma foi só a audiência, foi ouvida. Sabe quem é a única testemunha que já foi ouvida para a defesa do Sérgio Moro? O diretor do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo. Olha só, foi defender, né, o Sérgio Moro. O Deltan Dallagnol, que era esse companheiro, né, na Lava Jato do Sérgio Moro, inclusive agia ali em conluio, segundo as denúncias aí da Vaza Jato, ele também foi arrolado no processo, mas não faltou na oitiva que estava marcada na última quinta-feira, dia 30. E diz que a defesa do Moro que pediu para que o Dallagnol não fosse depor sobre o contexto político do trabalho no Podemos, era o termo que ele ia ter que responder. E, enfim, o que acontece agora, Rovai, é que quem vai
Se o Sérgio Moro for cassado, abre-se a disputa para o Senado no Paraná. Poderemos ter a disputa entre duas mulheres, Gleisi Hoffmann e Michelle. É uma disputa terrível para a Gleisi. Eu pensaria muito antes de entrar. Depois que eu ouvi aqui a análise do nosso ex-deputado paranaense, que acusa o Moro de ter usado ele como espião. Caramba, esqueci o... Tony Garcia. Tony Garcia, poxa, desculpa. Tony Garcia, e ele analisa, sim, que a Michelle ganharia a disputa com o pé atrás, pelo nível de conservadorismo da cidade paranaense. De fato, seria uma disputa muito difícil para a Gleisi. Acho que ela poderia se preservar para ser candidata daqui a 2 anos a senadora com 2 vagas. Aí eu acho que a Gleisi tem chance de se eleger. Entendi. Porque... Agora, se ela quiser fazer uma pré-campanha, né? Sai nessa, tem disputa, cresce, vai para a próxima. Se não ganhou, pelo menos fez o embate, né? Agora é ruim perder para a Michelle. Agora, Rovai, a Michelle pode ser candidata ao Senado pelo Paraná? É só ela mudar. Mas que relação ela tem com o Paraná? Mas precisa ter relação? Que relação que a Rosângela Moro tem com São Paulo? Mas aí não podem pedir impugnação? Não, se ela mudar o domicílio eleitoral. O problema do Moro com o domicílio eleitoral aqui foi que ele mudou fora do prazo. Se você mudar dentro do prazo, não tem problema nenhum. Não tem. Problema não tem. Tem questão ética. Você fala, pô, não mora lá. Exato. É que nem eu quero ser candidato ao senador pelo Piauí. Vou conversar com o meu amigo Wellington, com os meus amigos lá dos blogs lá do Piauí, e falar, olha, eles me apoiam. Eu mudo para o Piauí. A gente muda para o Piauí, vai morar no Piauí. Seria muito mais fácil eu me eleger senador no Piauí do que em São Paulo. Concorda? A Gleisi também, se ela mudar para o Piauí, é muito mais fácil ela se eleger senadora do que no Paraná. O que o Sarney fez? Quem começou com essa onda foi o Sarney, né, Dri? Ele criou o estado do Amapá para ser candidato. Pegou lá um pedaço lá e falou, aqui se chama Amapá, esse território, e eu vou ser candidato a senador por lá, porque ele tinha medo de perder no Maranhão, quando ele for a presidência da República. Aí ele vira candidato a senador pelo Amapá. Quem aí, ó? Rovai também é nota de rodapé. E, Rovai, além da disputa aí entre Gleisi e Michelle, que tem trocado várias farpas aí nas redes sociais, né? Também entram outros nomes na disputa, né? O Álvaro Dias também entraria como um candidato o ao próprio Senado. Segundo colocado lá, que é o cara do PL, candidato ao Senado, Paulo alguma coisa. Não lembro também. Mas, enfim... Que foi o segundo lugar. Na verdade, o Álvaro Dias ficou em terceiro, né? E não sei se você lembra que no Instagram, em junho desse ano, a Janja fez uma postagem... Paulo Martins, isso. Então, são outros nomes. Mas o que eu estava falando, ela fez uma mensagem, uma foto, né, com a Gleisi, e chamou a Gleisi de futura senadora Gleisi. Então, já adiantando que ela pode, sim, vir a concorrer, mas concordo com você, Rovai. Se insistirem no nome da Michelle, não sei se é uma boa estratégia. Estão falando também, apesar de ela ter negado aqui anteontem para a gente, saiu novamente mais uma especulação de que o Planalto estaria aí arrumando, né, uma reforma ministerial, e que uma das mudanças aí teria como objetivo encontrar um ministério para a Gleisi. Aqui eu peguei as eleições de 2022, você vê, o Moro teve 33,5
dos votos, contra 29,12% do Paulo Martins, que era o candidato Ratinho. Só que o que o Moro fez, muito espertamente? Ele abraça o Bolsonaro e abraça o Ratinho e tenta pegar aqueles votos. Ele já tinha os votos lavajatistas, mas não eram suficientes para eleger. E aí ele consegue, nessa disputa ali com o Paulo Martins, a cotovelar, eu lembro dele pegando o microfone no evento do Ratinho para falar, se colocando assim no meio, o Moro, e aí ele colou ali, é um cara mais conhecido, mais midiático, e ganhou por 4% dos votos do Paulo Martins. Eu vou espirrar. Saúde, se espirrar, saúde, vai. Terrível. À frente das câmeras, o cara tem crise de espirro. Como fazer para controlar? Sabe que tem técnicas, né? Tem técnicas. Então... Eu não sei as técnicas, então preciso aprender. Mas consegui segurar de qualquer maneira. Pronto. O Moro, então, ele assume essa condição de candidato ali de todos os conservadores e tal, mas mesmo assim ele ganha por 4% dos votos do Paulo Martins, que seria um nome fortíssimo agora nessa eleição, não dá para desconsiderar. Aí vem o Álvaro Dias com 23,94%, a Rosane Ferreira do PV com 8,16% e a Desirê, que a gente chegou a entrevistar, né, de 2,24% do PDT. Aí o Ciro levou todo mundo para água abaixo, né? Coitada da Desirê, foi junto. Eu estava vendo Orlando Pezzutti, que é um cara conhecido do MDB, teve 1% dos votos. E aí temos até o Roberto França da Silva Júnior, do PCO, que teve a exuberante votação de 3.402 votos num conjunto, não sei quantos milhões de eleitores. O PCO ali sempre é o Ibis da política brasileira, né? Apesar que o candidato do PSOL foi bem mal também. Laércio Matias teve 0,31% dos votos, 17.953 votos. Você vê, dos 3 primeiros colocados, 3 caras conservadores, né? Moro, Paulo Martins e Álvaro Dias. A Rosane eu não conheço, que foi a quarta, mas estava no PV, na coligação do PT, né? Deve ter apoiado o Lula, Desirê apoiou o Ciro. Maior diferença de votos. Não podemos nos iludir, achar que a Gleisi tem chances, ou um candidato PT, de ganhar uma eleição de uma vaga para o Senado no Paraná. Agora, é estranho, né, Rovai, o partido do Bolsonaro pedir a cassação do mandato do Moro, né? É estranho porque eles pediram, porque eles achavam que assumiu o Paulo Martins, entendeu, Dri? Eles pediram com essa intenção, porque o Paulo Martins ficou puto da vida, falou, pô, o cara foi roubado, esse cara gastou muito mais dinheiro do que eu, ele teve condições que eu não tive na disputa. Então, e aí o Valdemar da Costa Neto falou, dane-se o Moro, é dedão para ele. E assim, eu estava lendo aqui o Guga Noblar dizendo que no Congresso as apostas dos políticos é de adeus Moro, um misto de previsão com torcida, já que o senador Sérgio Moro é detestado por 9 entre 10 políticos. Tipo, ele não tem apoio de ninguém, né, Rovai? 9 entre 10 políticos detestam o Sérgio Moro. E aí ele diz aí, né, os erros do Sérgio Moro foi ter buscado os meios escusos para condenar políticos na Lava Jato, ranço e parcialidade contra o Lula, depois acabou escancarado com a Vaza Jato, juiz suspeito no Supremo Tribunal Federal, depois foi ser empregado do Jair Bolsonaro no Ministério da Justiça e saiu atirando, lembra? Saiu, depois fez as pazes, aí lembra que ele era o único a acompanhar, além do Carlos Bolsonaro, o Bolsonaro nos debates, e aí agora foi se tornar senador, claramente aí tentando, né, primeiro fazendo aí essa trama, aí, primeiro sendo candidato a presidente e tal, e depois, por fim, se elegendo com muito mais recursos do que os outros candidatos.